foi declarada essa semana, na sexta-feira. Oi, oi! Boa noite, pessoal que está entrando. Essa live hoje promete, gente, porque eu mesma vou tirar as minhas dúvidas. Deixa eu ver se o doutor Arthur aqui já tá, ele tá conectado comigo. Ó, estou online. Vamos lá. Boa noite, todo mundo. Eu tô animada, porque eu também vou aprender. Nessa live eu recebi várias perguntas, já tô em contato. Oi, Daniela Coelho, doutora. Estamos aqui, meus seguidores que fizeram perguntas essa semana, né? Já tá todo mundo entrando aqui e vou aguardar o doutor Arthur, deixa eu ver se ele já entrou. Ah, ele tá aqui, vamos lá. Acho que tem que convidar ele, né? Vamos lá. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Vamos lá? Outra vez? Boa. Chegou. Doutor Arthur, olha nós Olá. aqui outra vez. Tudo bem, doutora Lúcia? Estamos aqui outra vez, né? Mais uma Só rodada. que agora é diferente, né? Com boas notícias. Em fevereiro, para quem não nos viu, quem não nos assistiu, eu e doutor Arthur Ferreira Neto, já vou apresentar ele aqui. Doutor Arthur é advogado tributarista, da minha confiança, né? Porque eu não o conhecia, mas ele puxou a minha orelha uma vez quando da primeira decisão aí do STF, em que eu saí comemorando, né, um 6-0, e que o doutor Arthur me mandou, sem me conhecer, me mandou uma mensagem, né, no próprio Instagram, dizendo: doutora, não comemora. Não comemora porque ainda tem o pedido de destaque, tem um monte de coisa que não dá para comemorar, né? Eu tenho essa mania de comemorar sempre, né? Eu sou otimista, você sabe disso, né, doutor Arthur? Doutor Arthur é advogado tributarista, é professor da Universidade... Deixa eu abrir aqui o seu currículo, porque é muito vasto. Professor da Universidade Federal, né, no Rio Grande do Sul. Foi professor... Ah, mas eu vi, você tem mestrado em filosofia também? Também. Mestrado e Jura? doutorado em filosofia. Exato, aham. É Nossa, meu outro campo de atuação também. Quando o direito daí tributário a não dá origem certo, daquele livro do Direito ao Esquecimento tem a ver mais com a também. filosofia? Isso, sem dúvida. Esse eu ainda não adquiri, mas eu quero adquirir. Legal. Doutor Arthur tem entrado com algumas ações de repetição de indébito que nós anunciamos aqui na última live. A gente vai falar sobre isso também, para ninguém dormir no ponto aqui, né, doutor Arthur? E a gente tem muito assunto para falar em 1 hora, várias perguntas que me mandaram, a gente vai tentar seguir um roteiro, né, doutor Arthur, para a gente não se perder. Mas a gente pode falar resumidamente, né, introduzir aí sobre a ação direta de inconstitucionalidade, né, que foi declarada inconstitucional, o imposto de renda sobre a pensão alimentícia, que está em vigor esse imposto de renda desde 1984, e eu já anunciei aqui que quando eu era pequena, eu recebia a pensão alimentícia do meu pai, eu era contribuinte como criança, né? Então, hoje eu comemoro em dose dupla, porque hoje eu também sou contribuinte como mãe, né? Meus filhos também recebem, e eu comemoro pelas minhas clientes, pelos meus clientes também, pela sociedade brasileira, pelo cidadão, porque eu acho que essa é uma vitória da dignidade da pessoa humana, sabe? Eu acho que isso é uma comemoração. Doutor Arthur, eu acho que é você que vai falar mais do que eu dessa vez, né? Eu vou fazer as minhas introduções, mas a gente já podia falar um pouco sobre a ação direta de inconstitucionalidade, sobre a ação conquista, né, que a gente teve na sexta-feira, e os efeitos, né, da ação direta de inconstitucionalidade. O que é isso? Né? Foi declarado inconstitucional a cobrança do imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Pois bem, isso já foi uma vitória, a gente pode fazer um resumo,
né, dos votos e tal, mas eu acho que não é o ponto dessa live hoje, é daqui para frente o que a gente vai fazer com isso, né? Eu acho que aí a gente vai responder todas as perguntas. Então, doutor Arthur, passo a palavra para você. Então, muito obrigado, doutora Lúcia, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez nessa conversa, sempre agradável, sempre instigante, né? A primeira vez que nós conversamos, conforme a doutora Lúcia já adiantou, né? Tivemos um primeiro contato um pouco, digamos, heterodoxo, né? Em que as suas manifestações ali, talvez naquela época, foram já uma previsão do que iria ocorrer no futuro, né? Mas naquele momento ainda não era aquele momento certo de comemoração, e foi isso que nos fez ter esse contato aqui que está sendo muito produtivo, né? Eu acho que estou aprendendo bastante com a sua experiência no direito de família, né? E eu imagino que tem algumas questões do tributário que também a gente está lhe ajudando. E naquela primeira live a gente tinha um cenário de indeterminação, indefinição e risco. Esse momento que nós temos aqui, eu diria, é um cenário em que há já uma definição, que é bem positivo e que agora realmente justifica abrir a champanhe e comemorar, mas ainda há risco. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa aqui entender. Calma, né? calma. Situação... Mas não o risco de voltar atrás de ser declarado constitucional. Esse risco a gente não corre mais. Não, esse não. Mas há outros riscos, né? O risco nunca é uma coisa só. A gente tem várias camadas de risco, né? Então, quando nós fazemos uma avaliação de risco no direito tributário, a gente tem vários níveis de risco. Então, aquela indefinição quanto ao direito, né, essa já não existe mais. O Supremo realmente agora bateu o martelo e reconheceu, afirmou que não é devido, não deve incidir imposto de renda da pessoa física em relação àquilo que é recebido a título de pensão alimentícia no âmbito de direito de família. E aqui, a primeira coisa também que nesse preâmbulo que é importante, doutora Lúcia, eu acho que é relevante nós aqui levarmos em consideração, e talvez a doutora Lúcia não goste muito disso, mas eu vou trazer essa informação até para o público ficar preparado, né? Os tributaristas, aqueles tributaristas, né, conhecidos, renomados, professores de universidades importantes, detestaram a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela é uma decisão que vem recebendo muita crítica por parte de quem estuda, de quem trabalha com o direito tributário, por mais estranho que isso possa parecer. Inclusive, né, eu vou aqui dizer que me espantou até o grau de indignação que alguns tributaristas e alguns até advogados que defendem interesses do contribuinte apresentaram diante dessa decisão do Supremo, a qual, superado o mérito, eu nem quero entrar muito no mérito aqui com você, doutora Lúcia, mas encontram incoerências, encontram problemas na fundamentação dos ministros que reconheceram esse direito, e, inclusive, vem algumas repercussões para o futuro, principalmente no que diz respeito, isso vai ser um dos tópicos da nossa conversa, no que diz respeito a medidas legislativas que podem ser adotadas no futuro, no que diz respeito à dedução do imposto de renda por parte daquele que paga a pensão. Vamos pegar aqui o exemplo mais normal, o ex-marido. Então, é só para a gente ficar. Por isso que, quando eu disse que tinha muitos riscos, né, a doutora Lúcia, eu vi aqui e fez uma cara estranha, né? Porque, em verdade, a gente ganhou a discussão judicial. Jurídica. Mas esta discussão judicial pode gerar, né, como um efeito em cascata, outras movimentações por parte da Receita Federal que vão tomar suas iniciativas, né? No sentido de dizer, olha, tudo bem, a ex-mulher e os filhos não pagam, mas a partir de agora, por determinação legal, não vamos mais permitir que haja dedução por parte de quem paga. Dedução por parte do pai que deduz, né? Ele tem Mas isso parece que ficou claro no voto do ministro do Sem dúvida, né? Sem dúvida, não há dúvida, por isso que eu estou falando. E a Receita Federal poderia criar limitações, mesmo com o voto que teve, na verdade, o acompanhamento majoritário dos ministros do STF? Não, eu diria por força de mobilização no Congresso,
Ah, tá. para editar leis que vão restringir a possibilidade de dedução, porque a dedução é uma autorização legal, então podem vir a cortar. O que eu quero dizer com isso é que foi uma batalha dura. A Carolina está aqui dizendo assim, ó, vamos comemorar, a gente não está na época de criar problema nesse momento. Eu concordo com ela. Mas é que o doutor Arthur é tributarista. Né? Tributarista é pessimista, ele só leva o esculacho do STF, né? Eu gosto de pensar bem à frente e me precaver, por isso esse foi o tom da nossa primeira conversa. Sim. Né? Precisa estar armado de todos os lados, porque... né? Não só a Receita Federal ela é bem amparada para tomar as medidas necessárias, o Congresso tem uma forte pressão da Receita Federal, o Supremo ainda vai sofrer pressões, então a gente precisa, claro, comemorar, mas ficar olhando atento à situação, tá? Porque eu diria, a batalha foi ganha, mas não a guerra ainda não está vencida. E tentar pensar que tudo está vencido... Eu diria assim, eu acho que a gente ganhou essa guerra. Eu diria, assim, eu não quero... Mas eu acho que a gente precisa se armar, né, para uma próxima batalha. Eu não acho que é a mesma. Eu acho que é a batalha administrativa, é a batalha que protege a ordem pública, né? A gente vai falar sobre isso agora. Eu acho que está todo mundo querendo saber muito, neste momento, primeiro, né? Eu sei que a gente vai entrar nos efeitos, né? Porque... é muito importante, a gente falou aqui da ação direta de inconstitucionalidade, da declaração, né, de inconstitucionalidade. Agora, a gente vai falar sobre os efeitos dessa decisão, né? Porque isso é muito importante para as perguntas, porque eu acho que quando o doutor Arthur começar a falar disso, as próprias perguntas já vão sendo respondidas, mas a gente vai, aos poucos, introduzindo as perguntas, né? Deixa eu só aproveitar e fazer um cumprimento ao doutor Fábio Calcini, que está aqui, um dos melhores tributaristas do Brasil, e está aqui assistindo essa nossa live informal aqui. É uma honra ter a presença dele aqui. É informal, viu, doutor Fábio? Prazer em tê-lo aqui conosco. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, doutora Lúcia, a gente compreender, principalmente aqui que tem um público leigo, né, o que é uma decisão tomada pelo Supremo numa ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade, sem querer ser muito técnico, tá? Mas é importante isso para as outras perguntas. Sim. Porque uma ação direta de inconstitucionalidade, ela tem esta pretensão de declarar em abstrato o direito, mas ela não tem a pretensão de reconhecer direitos dos indivíduos, o João, a Maria, o Pedro e assim por diante. Ela tem, portanto, uma função de produzir algo que é geral e abstrato, mas que vai gerar ainda a necessidade de cada um tomar a sua medida individual, principalmente em relação aos efeitos que essa decisão do Supremo vai poder gerar. E aí que vai entrar as nossas outras perguntas. Mas isso já mostra de cara, por isso que não dá para ser tão festivo, né? Porque é uma decisão super importante, mas ela é uma decisão geral e abstrata que não está falando do caso do João, que precisa discutir se ele recolheu em nome da ex-esposa, se ele vai ter direito. Não diz se tem que continuar pagando parcelamento. Não diz se pode devolver todo o passado. Esse não é objeto de uma ADI. Portanto, uma ADI ela tem qual vantagem? Ela tem a vantagem de ter efeitos vinculantes a todos os outros juízes e autoridades. Gente, então, eu só fazer uma observação, doutor Arthur, porque quando a gente fala em efeito vinculante, eu sempre deixo claro aqui que o público que me segue, nem todos são do direito. Claro. Né? Então, a gente sempre tem que fazer essas interferências. Assim. Efeito vinculante, gente, é que os juízes, todos os juízes, poder judiciário que está abaixo do STF, eles têm o dever de cumprir aquela decisão do STF. Tá? Então, o efeito erga omnes é para todo mundo, efeito vinculante, os juízes abaixo do STF, que são todos, devem cumprir. Não podem divergir disso. Não poderia, não podem, portanto... Isso. Por isso que eu te disse antes, doutora Lúcia, antes a gente tinha indefinição. Será que tem direito ou não? Agora a gente sabe, tem direito. Ah, tá, mas como isso vai cair na minha vida? Bom,
a gente já tem um passo super importante, porque nenhum juiz vai poder dizer tem que pagar imposto de renda sobre a pessoa. Isso o juiz não está autorizado a dizer. Mas os efeitos disso, se tem que pagar o passado, se pode devolver, se pode deixar de pagar parcelamento, isso é só numa ação individual que a gente vai conseguir resolver. Por isso, doutora Lúcia, continua tendo aquele risco de alguém não entrar com ação individual. Eu insisto, né? A decisão do Supremo não dispensa as pessoas que não ingressaram com a sua ação de ingressarem com essa ação, seja para pegar o passado, seja para eventualmente ver declarado nulo, indevido, que não tem que mais pagar uma cobrança que está em andamento. Perceba, então, a vitória do Supremo é geral, abstrata, vinculante, como você bem disse, erga omnes, porque é para todo mundo. Mas as pessoas ainda precisarão levar adiante o seu pedido individual no judiciário para deixar isso tudo cristalizado. Senão, ainda vai dar problema. Tá. O doutor Arthur, pelo que eu entendi, você falou de 3 situações distintas. Uma, é você que está pagando imposto de renda sobre a pensão alimentícia, nos próximos meses, essa decisão é imediata, não precisa mais pagar. Tá certo isso? A outra situação... Não cheguei lá ainda, não. Não, é porque você falou de 2 situações que a gente ainda não falou delas, da repetição de indébito, que é uma ação individual, que você vai ter que entrar com uma ação para declarar o seu direito a reaver aquilo que você já pagou. Essa é uma situação jurídica, que ela não está declarada pelo STF. Isso cada um vai ter que entrar com a sua ação para obter esse direito individual. Né? A outra é do parcelamento, que você também mencionou aqui. Né? Não, a gente vai falar. Eu não estou ainda estou. Você falou, você falou não, genericamente. Ainda vamos construir esse assunto, que tem detalhes aqui que são importantes. Tá bom. O que eu estou dizendo é esta ação individual ela é importante na medida em que a ação direta de inconstitucionalidade do Supremo não consagra automaticamente direitos dos indivíduos. Isso. Seja para frente, seja para trás, seja para parar de pagar, seja para qualquer efeito. Ela só declara em abstrato. Não incide imposto de renda sobre pensão alimentícia. Tanto que tem uma parte da decisão que é uma frase, é uma tese que vai ser aquela vinculante. É essa frase que o juiz tem que obedecer. Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai tratar dos outros efeitos em seguida. Mas tem um outro risco importante que a gente precisa ainda destacar antes de entrar nessas outras questões. Que isso também mostra por que essa ADI ela não está totalmente encerrada. Ela ainda pode gerar outros efeitos, outros penduricalhos que a gente precisa levar muito a sério, o que reforça a ideia de que a pessoa tem que entrar com ação individual. Qual seja, algo que a gente já falou bastante, que é dentro desta ação que está tramitando no Supremo e que o Supremo julgou o mérito, ainda tem aquele risco, né, da maldita modulação de efeitos, que a gente falou lá na nossa primeira live. Então, veja, uma ação teve o mérito julgado favorável ao contribuinte, coisa boa, positiva, mas dentro desta mesma ação, o Supremo ainda vai poder dar mais um passo. E esse passo a mais, como é que pode surgir? A Fazenda Nacional, a União, de forma simples, o Fisco Federal, pode ainda ter mais um recurso, dentro dessa ação do Supremo, mais um recurso, em que ele vai pedir para o Supremo realizar essa modulação. E aí, o que ele vai dizer? A Fazenda Nacional, ela vai dizer, olha, conforme o Supremo vem decidindo, tudo bem que é inconstitucional, mas Supremo vai cortar aí no tempo o momento a partir do qual essa tua declaração vai valer para as pessoas. Portanto, veja, tudo isso que a gente ainda vai responder aqui mais adiante está dependendo desse elemento. Sim, da modulação. Da modulação. Porque o que o Supremo pode fazer e o que o Supremo vem fazendo em outros casos, doutora Luz, recentíssimos. O Supremo pode, de um lado, dizer não vou devolver o passado, não interessa que vocês estejam aí faceiros, comemorando, não interessa. Eu não vou devolver o passado.
porque a Fazenda pediu, ela me trouxe aqui informações que eu vou levar como relevante, pode gerar abalo orçamentário, não vou devolver o passado. Então, aquela nossa champanhe lá estourada, ela vai ser um pouco xoxa, né? Vai ter pouco gás, né? Porque os efeitos reais dela vai ser daqui para frente, infelizmente. Tudo bem. Mas o Supremo pode modular um pedaço e dizer: não pode pegar o passado quem não tiver entrado com uma ação judicial. E aí nós, doutora Lúcia, quem assistiu a nossa primeira live, nós vamos estourar champanhe com toda a força. Sim. Porque nós entramos com a ação, a gente informou, alertou as pessoas e tivemos várias ações ingressadas. Isso. Nós vamos estourar champanhe com toda a força. A gente fez um grupo, juntou, é isso mesmo. Isso. Essas pessoas que ingressaram com a ação, se a modulação disser que essas ações estão resguardadas, estão resguardadas. Tá. Ainda uma outra possibilidade, só para a gente... Por isso que são muitos riscos, viu, doutora Lúcia? Sim. Uma outra possibilidade, o Supremo pode dizer: eu protejo só quem tiver ingressado com a ação antes do processo ter chegado no Supremo para nós julgarmos. Antes do dia, se eu não me engano, antes do dia 7 de fevereiro, se eu não estou enganado, desse ano, que é quando o Supremo iniciou o julgamento. O julgamento, não é protocolada a ação. Não. Iniciar o julgamento. Iniciar o julgamento. Mas nós aqui, doutora Lúcia, nas ações que nós temos, já vamos ficar tristes também, porque quando que nós entramos com a ação? Quando houve a notícia de que o Supremo ia julgar essa matéria. O processo lá, IBDFAN entrou muitos anos atrás. Entrou 5, 6 anos atrás. Sim. Nós ingressamos com a ação quando o Supremo disse: vou julgar essa matéria. Opa, o Supremo vai julgar essa matéria? Doutora Lúcia, vamos fazer uma live para avisar o pessoal desse risco? Então, o terceiro risco pode nos deixar também frustrados. Mas quer ficar mais triste, então, doutora Lúcia? Tem mais uma possibilidade. Então não me chame, porque eu só trago notícia triste. Coisa! Eu fiz essa live para a gente ficar feliz. Eu só está me dando tristeza, doutor Arthur. Não, mas eu prefiro que a gente fique bem esclarecido, né? Porque a situação mais drástica, e o Supremo fez isso num outro caso tributário recente, é o Supremo dizer: olha, a situação está caótica das finanças públicas e só vai valer a partir de 2024. Perceba, então, que aí ninguém vai comemorar. Ninguém vai comemorar. Porque os efeitos reais dessa decisão é só para daqui a 2 anos. Não estou dizendo que o Supremo vai fazer isso, doutora Lúcia, mas a gente precisa ficar sabendo que são esses os critérios que o Supremo usa. Mas agora uma notícia boa, positiva, eu diria. E aí cabe a nós, você, eu e as pessoas que estão nos assistindo, nos mobilizarmos, que é o fato do argumento que eu tenho, e eu pretendo defender ele com bastante intensidade, que este caso concreto não permite modulação de efeitos. Não permite modulação de efeitos por qual razão? Porque o principal critério que o Supremo usa para modular efeitos é um expressivo abalo orçamentário que a União não pode absorver. Por quê? Vai ter que devolver muito dinheiro. São bilhões e mais bilhões de devolução. Isso vai abalar o orçamento público da União. E por que, então, esse não é o caso? Porque nos casos em que o Supremo reconheceu esse abalo e realizou essa modulação de efeitos, eram casos de todas as empresas do Brasil pedindo dinheiro de volta. Era caso, por exemplo, do ICMS na energia elétrica, em que os estados teriam que devolver bilhões e bilhões de reais. E o que a gente tem no nosso caso agora? No nosso caso, a gente tem uma pequena fração de pessoas físicas, em que cada um vai ganhar um valor de volta, que, claro, para cada pessoa física faz muita diferença, mas para o orçamento federal é uma gotinha no oceano, não é nada em termos de valor expressivo, né? Não é nada então, eu vou dizer o seguinte, se o Supremo modular esse caso, para mim vai ficar absolutamente demonstrado que o Supremo está abusando da sua prerrogativa de modo a transformar algo que é excepcional, porque essa modulação que eu estou aqui tentando explicar para quem é leigo, deveria ser, assim, a última razão possível, algo extremamente excepcional, e que o Supremo vem usando de forma sistemática. E se ele usar nesse caso, em que só estão ali sendo afetados um pequeno grupo de pessoas físicas, vai ser o absurdo do absurdo. E é por isso que nós aqui, todos interessados, a gente tem que se mobilizar e pressionar o Supremo, se entrar a Fazenda com esse pedido,
para mostrar que esse é o caso que não pode ter modulação de efeitos. Então, perceba, eu dei notícias ruins, mas eu estou dizendo que nós estamos com um argumento forte para pressionar o Supremo para não permitir que ele module nesse caso. Porque se ele modular nesse caso, ele modula em todos. Acho, a modulação ela não fez parte da minha faculdade de Direito quando eu estudei. A modulação, para mim, ela já é um absurdo. Como é que você, diante de uma declaração de inconstitucionalidade, ou seja, a gente está tirando aquela lei do mundo jurídico, como é que o STF vem agora dizer, não, então, ela é inconstitucional, mas ela tem efeito. Se é inconstitucional, meu amigo, sai da... Doutora Lúcia, nós estamos tão chamuscados já no direito tributário que a gente até já está acostumado, mas o bom do nosso caso aqui é que ele é tão extremado, se o Supremo for modular, que aí realmente, aí é para a casa desabar. Aí realmente, se o Supremo modular nesse caso, é porque o Supremo vai modular todos os casos. Entendi. E aquilo que deveria ser excepcional vai ficar demonstrado que para o Supremo é necessário. Entendi. E se é necessária a modulação, é o Supremo reconhecendo que o Estado é irresponsável. Porque o Estado pode cometer inconstitucionalidades que o Supremo vai simplesmente dizer, não te preocupa que tu não vai precisar responder pela tua inconstitucionalidade. Veja, então, que a gente tem aqui um caso importante. A gente tem um caso importante. Poderia modular? Em tese poderia, mas não é o caso de modular. Tudo que eu disse antes, esses pelo menos quatro critérios, eles servem para a gente ficar de alerta, mas a gente tem que ficar de alerta para forçar o Supremo a não realizar essa modulação. Entendi. Então, mas isso, a modulação, ela vai ter efeito para quem quer obter aquilo que pagou no passado. É para isso. Não necessariamente. Não? Lembra que eu dei o exemplo de 2024, né? Sim. E aí eu posso ter que continuar pagando? Por mais 2 anos. Se esse for o caso, né? Perceba, doutora Lúcia, deixar claro, né? Isso aí são critérios que o Supremo utilizou. O Supremo, eles não estão na lei. Eles estão na cabeça dos ministros. Eles inventam o critério conforme o caso. Para nossa, obviamente, indignação e surpresa. Mas eles inventam o critério conforme o caso. Certo, mas a sua afirmação a gente não pode levar assim as últimas, porque o Supremo, mês passado, disse, olha, o ICMS sobre energia elétrica é inconstitucional, mas todo mundo vai continuar pagando até 2024. Ponto. Não adianta chorar. É inconstitucional, mas paga mais um pouco. Perceba? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Tá, entendi. Agora, ele não tem prazo para modular. Ele pode modular amanhã, pode modular daqui a 5 anos. Ótima pergunta, ótima pergunta. Porque também o tributário... É uma segurança jurídica tremenda, né? Perfeito, perfeito. E exatamente por isso, doutora Lúcia, como o Supremo, temos já casos em que o Supremo sentou em cima do pedido de modulação por 5 anos, 6 anos, 7 anos. E o contribuinte fica ali amarrado sem saber se pode ou não pode pedir. E, portanto, o que normalmente a gente faz é entrar com ação individual, vai pedindo no judiciário, o judiciário vai julgando, os processos vão se encerrando, as pessoas vão pegando o dinheiro de volta e depois, lá na frente, se o Supremo julgar pela modulação, aí é o ônus da Fazenda ir atrás, se ela puder, se ela tiver o processo judicial adequado, bem instruído para isso. É um outro problema. Por isso que a gente aqui recomenda ingressar com a ação, mesmo tendo ainda o risco de modulação. Porque a gente simplesmente não sabe quando o Supremo vai apreciar isso. Então, você está certo, ganhamos. Mas, na minha leitura, é uma batalha. Porque a guerra toda pode demorar mais 5 anos. Então, o que não pode é ficar parado. A pessoa que fica parado está só acumulando riscos nas suas costas. Percebe? É o risco do Supremo demorar 5 anos, é o risco de o Supremo modular de uma forma que não nos agrada e assim por diante. Ficar parado já era um risco antes, né? Agora continua sendo um risco ainda maior. Então, peraí, mas se o Supremo não modular, hoje a gente não tem aquela modulação para frente. Hoje, declarou inconstitucional, eu tenho que continuar pagando? Perfeito.
E aí, novamente, vai aquela nossa primeira conclusão, né? Essa decisão do Supremo, ela é geral e abstrata, ela tem efeitos para todos, mas ela não é uma autorização automática para o Arthur simplesmente deixar de pagar. As pessoas ainda precisam ter uma forma de ter reconhecido a seu favor, em seu benefício, os efeitos dessa decisão. Por isso, até porque tem a modulação que tu sabe que pode demorar 5 anos. Eu, aqui nos meus processos, porque essa pergunta eu já respondi 10, 15 vezes, né? Nos casos em que nós já temos ações ajuizadas e as pessoas dizem, eu não quero mais pagar. Bom, pode não pagar? Pode. Tu podia não ter pago nunca, com risco, né? Podia não ter pago nunca. Mas é certo não pagar? Eu diria não. Enquanto nós não tivermos uma medida liminar, uma decisão do juiz do meu processo, processo do Arthur Ferreira Neto, que está ali brigando no seu direito, enquanto não tiver essa liminar, eu, pessoalmente, não recomendo isso aos clientes em que a gente está cuidando aqui dos interesses. Por quê? Porque, em tese, como a gente aqui acabou de dizer, pode chegar uma modulação lá na frente, pode chegar uma situação em que o Supremo diga, olha, é indevido, mas vai ser indevido daqui a pouquinho, e, portanto, aquele que deixou de pagar está assumindo um risco. É um risco pequeno? É um risco pequeno. É um risco pequeno porque, se sofrer alguma cobrança, alguma autuação lá adiante, esta pessoa tem argumentos fortíssimos para anular isso. Mas ninguém vai segurar o fisco contra essa pessoa. Percebe? É a mesma coisa que se a gente fosse num cenário, obviamente, mais grave, for consultar um criminalista. Ele vai dizer, olha, o que eu estou fazendo é crime? Olha, não é crime. O Ministério Público pode me processar? Pode, claro. Eu vou te absolver. Mas tu vai ter que responder um processo crime. Quem é que vai responder um processo crime? Ninguém. Aqui é a mesma coisa. Posso sofrer uma autuação? Pode. Eu vou conseguir te liberar dessa autuação lá na frente? Eu tenho plena convicção que sim, tendo em vista a declaração do Supremo. Mas enquanto eu não tiver uma decisão individual, nome Arthur Ferreira Neto, eu não teria plena segurança em relação a isso. Então, peraí. Então, todo mundo que paga pensão alimentícia, que recebe pensão alimentícia, para parar de pagar, tem que entrar com uma ação declaratória incidental, se eu já tenho uma... Sabe assim, mas o que a pessoa tem? Dizer que eu não tenho que pagar, mas o STF já falou que eu não tenho que pagar. Isso, é que, doutora Lúcia, essa é uma visão talvez mais europeia do direito, não é o direito brasileiro, né? É aquela visão idealizada do direito em que, ó, o Supremo disse, para tudo, está resolvido o problema. A gente sabe que não é assim o direito brasileiro. O direito brasileiro não é assim. O Supremo decidiu algo, julgou o mérito daquilo, e a gente sabe, pô, nós no tributário, a gente fica batalhando décadas depois do Supremo ter julgado. Então não é assim, não é um oba-oba. Ó, Supremo declarou, festa, acabou tudo. Não, não é assim. Doutora Lúcia, confie no que eu estou lhe dizendo, não é assim. Não, tá claro, tá claro. A gente precisa ter mesmo mais que eu não tenha proteções. interesse em obter o que eu já paguei, eu não tenho. Vamos supor que eu não tenho. Eu só quero parar de pagar hoje. Meu direito hoje é esse. Eu tenho que entrar com uma ação para parar de pagar, para obter uma liminar e parar de pagar. Eu diria assim, ter não tem. Se tu quer dormir tranquilo e seguro e não receber lá na frente uma autuação que tu vai responder, vai contratar um advogado, o doutor Arthur vai te defender e vai invocar a decisão de mérito do Supremo na DIN 5422. E com grande probabilidade o Arthur vai ganhar essa defesa e vai anular essa defesa. Sim. Mas veja, tem que assumir. É uma ação certa. Tem que assumir esse risco. É uma ação certa em certo sentido, porque muitas coisas podem acontecer durante esse caminho, inclusive a modulação de efeitos que nós já falamos aqui. Então, até o STF modular, e mesmo que ele não module, eu ou vou ter que continuar pagando o imposto que já foi declarado inconstitucional, e eu só vou parar de pagar se eu entrar com uma ação e obtiver uma questão de segurança minha para eu ficar exatamente. Tranquila. É isso. Exatamente. Mas eu posso parar de pagar com o direito... Assim, não, eu sei que não é a sua orientação, mas se eu não pagar mês que vem e nos próximos meses, eu estou resguardada numa defesa se eu receber uma autuação.
né? Exatamente. Uma autuação, eu vou dizer, olha, essa autuação aqui é inconstitucional, Exatamente porque eu não isso. tinha que pagar. Exatamente isso. Exatamente Então, isso. né? Mas algumas mas eu pessoas... corro o risco de ser autuada, é isso que você está Isso, dizendo. exatamente. Tá. Mas isso é importantíssimo, porque se tu vai falar para um cliente teu, olha, deixa de pagar, tá tranquilo. Não! Depois tu recebe uma cartinha da Receita Federal e esse cliente depois vai bater, ele diz, pô, mas tu me disse que estava tranquilo, que era para eu deixar de pagar. Por que eu tenho aqui que pagar agora 500 mil? Porque a multa é de, sei lá, 75%, 150% sobre o valor do imposto. Perceba? Não é tão simples assim. Entendi. Não é tão simples assim. Tá Percebe? bom. Então, a gente precisa ter essas precauções, porque assim, a informação do público em geral é ganhamos no Supremo. Para tudo, está tudo resolvido. Não! A gente ganhou só o primeiro ponto, primeiro passo, que é super importante, que é o mérito. Imagina se a gente tivesse perdido o mérito, a gente nem estaria fazendo essa live. Exato. Então, ganhamos o mérito, vitória importantíssima. Mas tem muitas coisas ali pela frente. Tá. Inclusive, numa das lives que eu fico assistindo, ou nas manifestações, alguns amigos juízes fazem o comentário dessa decisão do Supremo, e a frase seguinte é, agora vamos ver o que o Supremo vai decidir na modulação. Entendi. Não é uma coisa que pode vir a acontecer, é algo esperado venha acontecer. Mesmo eu tendo já feito essa crítica, no sentido de dizer, este não poderia ser um caso que tenha modulação. Mas percebam que quem trabalha com o direito tributário está na expectativa de uma modulação. Espera como se fosse algo normal. Então, deixar de pagar é arriscado, pelo menos. Entendi. Eu estou recebendo aqui... o parcelamento agora, né? Não sei se... Não, sim, eu entendi, não gostei muito do que eu ouvi, mas eu achava que simplesmente a gente podia parar de pagar, mas eu acho que o nosso papel é orientar, né, de forma que nossos clientes não tenham nenhuma surpresa, e a decisão de não pagar é do cliente, ou seja, quem quiser parar de pagar... sabe cliente que pode bem informado, uma autuação, porque o STF ainda não modulou e ainda não está nada definido sobre os efeitos da inconstitucionalidade do imposto de renda sobre a pensão alimentícia, e a gente vai ficar aguardando. Ele tem várias alternativas aqui para essa modulação, conforme o doutor Arthur já falou aqui, esclareceu. Quem não pegou, é importante assistir, né? Quem entrou depois a live para mostrar quais são as possibilidades dessa modulação, né? Agora, a gente tem algumas questões, a gente tem um roteiro aqui, mas, assim, sobre aquelas pessoas, eu acho que toda essa explicação vai acabar respondendo isso, né? Quem tinha uma dívida já formada, fez um parcelamento com a Receita Federal, e esse parcelamento, então, tem que pagar. É isso? Perfeito. Perfeito. Sendo que aqui, aí mais grave do que no cenário anterior, porque no cenário anterior, eu vejo já algumas assim, quem paga o carnê-leão também tem que continuar pagando até que haja uma medida liminar individual que te proteja, senão a pessoa tem o mesmo risco. Mas no caso do parcelamento, por isso que foi importante, doutora Lúcia, fazer essa separação, porque no caso do parcelamento tem um risco ainda maior. Por quê? Porque no caso de parcelamento, a pessoa que aderiu ao parcelamento, ela fez uma confissão de dívida. Então, ela constituiu uma dívida favorável à Receita Federal. E, portanto, isso, em tese, não é só se enxutar. O Supremo julgou lá naquela DIN, não existe mais o meu parcelamento. Não é assim tão fácil. Né? Por mais irrazoável que isso possa parecer para um leigo, isso não é assim tão fácil. Porque a pessoa tem uma dívida constituída e o que pode acontecer? Se ela deixar de pagar 3 parcelinhas, esta dívida vence antecipadamente e ela pode ser chamada a pagar tudo de uma só vez, voltando os multas e tirados os descontos que ela pode ter tido. Então, no caso de parcelamento, é ainda mais grave. Deixa eu fazer uma observação. Não deixa de pagar esse parcelamento sem uma autorização judicial. Pode ser perigosíssimo. Tá, mas eu tenho a alternativa de entrar com uma ação para dizer, veja,
Quando eu constituí essa dívida e fiz essa declaração, né, de devedora, a cobrança era legítima, era constitucional. Neste momento, o contexto jurídico é diferente. Portanto, eu tenho uma dívida assumida que era constitucional e hoje é inconstitucional. Esse é o ponto. Eu assumi uma dívida que é inconstitucional. Eu tenho que pagar essa dívida. Para mim, esse é o ponto. Assim, eu sei que mas, a doutora Lúcia, essa... veja toda a sua longa argumentação que fica muito bonita numa petição. Ela não ocorre espontaneamente. Ela precisa estar escrita dentro de um processo judicial em que a Fazenda Nacional vai dizer, mas, doutora Lúcia, pera lá, olha aqui, ó, confissão irretratável, inegociável, irrevogável, como a lei, normalmente, quase sempre a lei de parcelamento afirma. Tá. Então, tudo isso que está sendo dito, eu estou do seu lado, eu concordo integralmente com tudo que foi dito. Mas isso é o teor de uma decisão, de uma petição inicial que vai ser acolhida por um juiz. Isso não é algo que se resolve espontaneamente assim nas nuvens. Não, isso aí tem que estar dentro de um processo em que o juiz vai dizer, não, doutora Lúcia tem razão, né? Essa confissão aqui de dívida não tem nenhum valor jurídico, já que a ADI 5422... Tudo isso é argumentado. Nada disso ocorre pela só razoabilidade das coisas. Entendi. Então, eu estou entendendo aqui que esse direito declarado, essa inconstitucionalidade declarada, ela é um fundamento jurídico para que nós, individualmente, a gente procure o Poder Judiciário para que a gente tenha o nosso direito individual declarado. Isso. Né? Mas ela é um fundamento jurídico para uma mudança jurídica na nossa vida individual. É isso. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que lá no início foi importante. O que é o Madin? Entende? Pode estourar champanhe? Pode. Mas tenha cuidado, porque não é ainda a vitória da vitória. Tem muita coisa para rolar ainda. Entendi. Agora, doutor Arthur, eu faço alguns acordos de pensão alimentícia e que, algumas vezes, o alimentante assume a responsabilidade tributária daquela pensão alimentícia, apesar da lei determinar que o contribuinte é quem recebe. Mas o pai, muitas vezes, para fazer acordo, ele fala, não, tudo bem, eu assumo a responsabilidade tributária. Essa pessoa, pode ser o pai, pode ser a mãe, tá, gente? Eu estou falando o geral, assim, que normalmente acontece. Quando ele vai pedir a restituição daquilo que ele pagou, que foi declarado inconstitucional, dos últimos 5 anos, né? A gente precisa deixar claro isso, do tempo. Ele vai entrar por ele, né? A gente chegou a trocar essa ideia aqui no WhatsApp, ou quem tem a legitimidade para entrar com esse pedido é aquela pessoa que a lei determina como contribuinte, né? Isso foi uma pergunta, inclusive, feita a mim hoje, né? E eu fiquei com a dúvida. Esse é um tema interessantíssimo. Eu confesso que antes da nossa conversa preliminar não tinha analisado tão a fundo essa questão e realmente ela pode ter desdobramentos que hoje, nesse momento, a gente ainda não está percebendo e portanto, talvez seja uma análise, doutora Lúcia, que mais adiante a gente possa aditar, melhorar, mas, assim, o que eu já consegui consolidar a partir das suas provocações lá na nossa conversa. Primeiro, assim, a primeira coisa, o que a gente precisa tentar qualificar melhor é o que acabou, de fato, sendo julgado pelo Supremo. Tá? Isso é importantíssimo, porque, como você bem mencionou, o Supremo não analisou de nenhuma forma, no mérito, naquilo que foi decidido, a validade, a constitucionalidade do direito de deduzir do imposto de renda o alimentante, ou seja, aquele que paga a pensão, da sua declaração de imposto de renda. O Supremo, ele menciona, obviamente, isso. Olha, mas tem esse outro lado, tem esse outro revés. O voto de Gilmar Mendes, principalmente, que foi o voto divergente, que trouxe outros 2 ministros junto com ele. Ele chega, obviamente, a trabalhar esse fato, que é um fato relevante, né? Mas isso não é objeto da decisão.
Então, em nenhum momento, isso até para assim, reconfortar os alimentantes, quem pagou durante todos esses anos, o Supremo não declarou de nenhuma forma a inconstitucionalidade da dedução. Inclusive, alguns vão dizer, olha, eu falei lá no início, né? A melhor solução talvez tivesse sido uma solução legislativa em que reconhecesse o direito do hipossuficiente, o mais carente, que é, em tese, quem recebe alimentos, e daí tira a dedução de quem paga, o ex-marido, o provedor. Aquele que é, vamos chamar assim, o tributarista mais formalista, que é tudo assim certinho, nos mínimos detalhes, seria essa solução mais adequada, correta e tecnicamente justa. Tira a dedução do provedor e garante a isenção para, no caso geral, a mulher e os filhos. E, claro, seria talvez mais linear a decisão se assim tivesse sido adotada, mas não foi. Não foi, pode surgir lei no futuro, mas até que surja a lei no futuro, vai ter, de fato, um duplo benefício. Se a ação do IBDFAN reclamava de uma dupla tributação, em verdade, agora a gente vai ter um duplo benefício. O pai deduz 100% da pensão, a mãe e os filhos agora não vão pagar imposto de renda sobre aquele valor. É um duplo benefício. Mas daí o que a gente vai poder dizer? Olha, o Supremo assim decidiu. A gente poderia, e eu acho, deveria interpretar isso como sendo uma isenção que o Supremo deu com base só no texto da Constituição. A partir do momento que os ministros Supremos, alguns mencionaram, tem uma questão de gênero, tem uma questão de isonomia, porque quando havia um núcleo familiar único... essa é minha tese. Quando havia um núcleo familiar único, havia só uma tributação. Quando ele se fragmentou, passa a ter duas incidências, sendo que um ainda tem o benefício de poder deduzir. Isso não é lógico. Mas o Supremo chegou a incorporar esse raciocínio, mas ele preservou os dois lados. Ou seja, o Supremo, em certo sentido, deu uma isenção. O que é uma isenção? Isenção é quando a lei diz não tem que pagar imposto nesse caso, porque eu não quero que pague. Podia tributar? Podia, mas eu não quero que pague. Um outro exemplo em que há essa isenção. Quando a pessoa tem uma patologia grave, tem, por exemplo, câncer. Se a pessoa tem câncer, a lei do imposto de renda diz não tem que pagar imposto de renda sobre a tua aposentadoria. A aposentadoria da pessoa é uma renda? Claro que é, ela ganha um dinheiro. Só que chegou o legislador e disse, olha, não quero que tu pague sobre essa renda. Portanto, primeira coisa que eu diria para... subsistência, né? Isso, vai dizer, ó, tu vai ter um monte de gastos com teus medicamentos, teu tratamento. Então, eu não sei se a tua aposentadoria é 30 mil reais por mês. Entendi. Mas se a tua aposentadoria for 30 mil reais por mês, tu não vai pagar imposto de renda. Poderia alguém dizer, mas que injusto, olha, tantas pessoas que ganham 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, e já pagam imposto de renda, que injusto. Esse aqui tem um câncer que é tratável e vai deixar de pagar imposto de renda sobre 34 mil reais. Que injusto isso, né, doutora Lúcia? Não. O legislador quis realizar essa benesse. Então, o que a gente deveria entender nesse caso do Supremo? O Supremo fez uma benesse. Concedeu uma isenção sem lei, com base na Constituição. Porque isso, para mim, já dá uma equilibrada na discussão. Porque o provedor tem que continuar tendo a dedução? Sim. É direito dele, é um gasto dele. A mãe e os filhos precisam continuar pagando? Não. Por quê? Porque o Supremo deu uma isenção. Não usou esse nome. Usou outros termos ali. A petição do IBDFAN tinha outros termos. Mas para tentar tornar mais coerente a situação, eu diria, o Supremo deu uma isenção. Porque se é uma isenção, acabou essa choradeira, acabou essa indignação. O Supremo pegou a Constituição e deu uma isenção àqueles que são mais carentes na relação. Ponto final. Ok? Não. Podemos... Hã? Eu sei. Porque você é tributarista, eu acho que existe... Eu acho que entender que é uma isenção é diminuir muito a declaração de inconstitucionalidade do imposto de renda sobre a pensão alimentícia, que é muito maior do que uma isenção. Entendeu? Então... Bom, pode ser. Eu estou tentando ser técnico para tentar preservar a coerência. Exatamente para aplacar um pouco esse sentimento de indignação que eu disse que alguns colegas vêm adotando.
Então, a melhor forma de... A classe do direito tributário, os advogados estão indignados, né, pela questão técnica. Eu acho que estão mais de acordo com o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi extremamente técnico, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E ali, quando eu comemorei, eu até apaguei os meus vídeos, né? Porque você puxou minha orelha outra vez. Eu tenho até medo, eu acho que eu vou te bloquear. Deixa eu comemorar sozinha. Toda hora eu comemoro, eu falei, nossa! Porque, veja, eu não sou boa em matemática, por isso que eu fui para o direito. Quando 6-0 em 11 ministros, gente, você vai me desculpar, para mim já venceu. Aí deu 7-2. Eu falei, já foi 7-2 ou foi 7-3? Aí você, calma, doutora, calma. Mas o doutor Fábio Calcini, que você mesmo apresentou aqui como um dos melhores tributaristas e tal, ele fez uma pergunta que eu não queria deixar passar ela. Mas eu ainda não respondi aquela primeira, da legitimidade. Tá, isso foi só o preâmbulo para a gente entender. Por quê? Na minha compreensão... eu estou com medo do nosso tempo. Sim, mas eu acho que esse é um ponto super importante que vai afetar muitos, né? Então, a primeira coisa, se há um contrato do alimentante com o alimentado, esse contrato não tem valor tributário. Eu sei. Artigo 123 do Código Tributário Nacional. É só ler lá no Google. 123 do Código Tributário. Sim. Então, esse contrato para fins tributários não tem valor. Então, ele não poderia pleitear devolução do imposto de renda que é de titularidade do alimentado. Nenhuma hipótese, não há como. O que pode, aí a doutora Lúcia vai ficar brava comigo, é um pequeno risco de haver uma determinada comprovação de que o ex-marido, o alimentante, pagou em nome da ex-esposa o valor a DARF, o carnê-leão, e haver uma interpretação de que isso foi um rendimento escondido, omitido. Como, por exemplo, a doutora Lúcia deve saber, se por fora do acordo da pensão o ex-marido paga, por assim dizer, digamos, o condomínio, R$5.000 de condomínio. Isso. Isto é um rendimento escondido, omitido. E que se a Receita Federal algum dia tiver informação disso, ela poderia canetear, sim, autuando essa pessoa. Então, a notícia boa é, o ex-marido não pode pedir de volta o IR, mesmo que ele tenha pago. Eu posso, né, pagar os seus DARFs, doutora Lúcia. Não sei se eu tenho condições de fazer isso, mas eu poderia ir lá e pagar em seu benefício. E se a Receita Federal ficar sabendo disso, o Arthur é muito bonzinho. Pagou todos os DARFs da doutora Lúcia. Ela diz, doutora Lúcia, a senhora ou ganhou um rendimento que a senhora não declarou, ou ganhou uma doação do doutor Arthur. Algum tributo vai pagar. Ou vai pagar IR por rendimento omitido, ou ele lhe fez uma doação e tem que pagar imposto estadual de doação. Perceba? O fisco não vai ficar sem receber. Então, o ex-marido ou alimentante não tem legitimidade para pedir isso de volta. Não adianta chorar. No caso, deixa eu só deixar claro, no caso dele ter assumido a responsabilidade tributária num acordo de divórcio, né? Que às vezes eles fazem isso, sim. Aliás, eu induzo, né? Porque isso melhora a situação do necessitado. Então, a gente acaba fazendo isso, mas eu sempre deixo claro que, olha, isso não é o que a lei determina, né? Então, é um contrato meio de gaveta, assim, porque não tem tanto valor jurídico para efeito de, eventualmente, ele parar de pagar e quem vai ser autuado vai ser quem vai ser o alimentado e não vai ser isso. ele. Exatamente. Não, deu para entender. Exatamente. Tá, então, se der tempo, podemos falar agora da pergunta do Fábio, que eu não estou vendo aqui. Aquela pessoa que paga os alimentos poderia pedir a revisão do valor a ser pago à pessoa beneficiária? Interessante. Aí é sua pergunta, eu acho, né? É muito mais uma pergunta de como se dá o critério de fixação dos alimentos do que uma questão tributária. A mim soa, na verdade, como... né, é a pergunta aquela que eu tinha feito, que me fizeram, né? E veja, eu acho que isso é muito mais no campo de direito de família, né? Veja, o pai percebe
que o filho vai ter um benefício financeiro. Ou seja, ele deixando de pagar o imposto de renda, 27%, vamos supor que seja esse percentual daquilo que ele recebe, então o pai olha e fala assim, então meu filho está lucrando. Na verdade, ele teve um benefício, né? Um acréscimo da pensão alimentícia. Esse pai me faz a pergunta, eu posso abater esse valor no próximo mês? Porque, afinal de contas, ele teve um ganho da pensão alimentícia, né? E eu digo que não, né? Porque, como o doutor Arthur fala, não é assim, caiu do céu, porque o STF declarou inconstitucional, o filho teve um benefício, então agora eu vou abater. Não é assim. Ele vai ter que entrar com uma ação para dizer, olha, eu tive uma alteração da minha possibilidade jurídica, no caso dele, não sei se teve. Meu filho teve uma alteração na necessidade dele, porque, afinal de contas, ele teve um acréscimo, e por conta disso, a gente vai fazer eu estou pedindo uma revisão da pensão alimentícia. Aí a gente vai ter um efeito individual, mas, assim, deixar, abater, porque o filho teve um acréscimo, por conta de um ônus que era dele. Porque quando a gente fixa a pensão alimentícia, em regra, a gente fixa um valor e aí, sobre esse valor, incide o imposto de renda, né? Nem todos os advogados colocam isso no bolo da pensão alimentícia, trabalham com isso. Então, esse ônus é do filho. Então, gente, o benefício, de fato, foi para o filho, mas não daquilo que ele lucrou. Porque, na verdade, é daquilo que ele deixou de perder, né? Isso. Eu acho que era uma coisa... É uma redução de despesa, né, doutora Lúcia? No tributário, a gente qualificaria isso como uma redução de despesa. Não é que ele teve um novo rendimento. Isso. Ele teve uma redução de despesa. E aí, exatamente. Até curioso aqui no direito de família, eu pergunto se, por exemplo, né, o alimentado mora num local em que o seu condomínio é R$5.000 e o ex-marido fica sabendo que ele se mudou para outro local em que o condomínio passa a ser R$1.000. Ou seja, vai ter menos despesa, né? Pode o marido pedir revisão de alimentos se o volume de despesas diminuiu por uma decisão... Sim, depende de como ficou na decisão judicial, né? Então, por exemplo, se ficou na decisão judicial, o pai arcará com moradia, sem determinar um valor, então é moradia. Então, tudo vai depender, por isso que é muito importante o advogado de família amarrar tudo e determinar valores. Então, normalmente fala moradia até um valor X, né? Aí sim, se for a mais ou a menos, se houver uma alteração, ele pode sim entrar com a revisional ou até mesmo nos próprios autos, né, você fazer uma informação ao juiz dizendo que houve a mudança. Nem vejo isso como uma revisional nesse momento. Eu acho que seria uma alteração nos próprios autos mesmos, informando que houve uma alteração de fato e que tem que ajustar aquilo. Entendeu? Entendi. Mas sim, por exemplo, isso tem muito a ver com o nosso assunto, porque nós, advogados, nós orientamos o pagamento da pensão direta, né? Que é quando o provedor da família, ele paga diretamente a escola, paga diretamente o plano de saúde, ele paga diretamente o condomínio. Por quê? Para não incidir o imposto de renda naquilo que sobrou. É uma forma de você burlar, né? Tem um termo jurídico que é do direito tributário, que a gente fala que é quando você se organiza. Como é que é isso? Que um é crime, planejamento outro tributário. É o quê? Planejamento tributário ou elisão fiscal, né? Seria elisão fiscal. Elisão e evasão. Tinha uma diferença, assim. Isso aí. Então, ou seja, a gente faz uma organização para que incida menos tributo naquela pensão alimentícia. O que eu estou entendendo é que se o fisco, pela sua fala, entende que aquele pagamento, né, antes dessa declaração de inconstitucionalidade, é um sustento, é uma forma de pensão, né, porque está lá na decisão judicial que o pai arcará com educação, moradia, saúde. E aí especifica o que é. Isso é uma forma de recebimento que não está sendo tributado, né? Exatamente.
Então, está todo mundo em risco, porque o que eu faço, eu sinceramente, eu oriento assim, e vários colegas meus orientam assim, mas eu estou achando que não tem que tributar. Porque, veja, o casal que é casado sustenta o filho sem ser o filho não tem que pagar imposto nenhum. Aí, só porque é divorciado, aí o filho de pais divorciados tem esse ônus de pagar imposto de renda. Não fecha a conta para mim, sabe? Mas então, agora, pelo menos, está protegido agora. Esses outros pagamentos sim, estão dentro do âmbito da pensão alimentícia, sim, dos alimentos, né? sim, sim. Então, pelo menos, a partir da decisão do Supremo, agora eles estão protegidos. Sim, agora estão protegidos. Pelo menos agora estão resguardados. Eu lembro não que sei quanto tempo a gente tem ainda. Não sei então, se caia... eu acho que já daqui a pouco encerram. Eu tenho esse medo aqui. Eu tinha algumas perguntas, deixa eu ver. Tem que entrar com ação de repetição antes do risco da modulação. A gente já respondeu várias perguntas que estão aqui, né? Eu acho que foi muito esclarecedor para mim, inclusive, porque o direito tributário sempre foi aquele fantasma assim da gente. E o doutor Arthur, eu vou deixar claro aqui, que é melhor do que médico, sabe, médico da família? Você ser um tributarista da família é ótimo, porque ele tira as dúvidas, né? A gente sempre troca aqui ideia e é sempre muito acrescenta, né? Soma, porque o direito tributário ele é diferente no sentido eu acho que da expectativa do direito, né? Da expectativa do julgamento. É muito diferente do direito de família, que é um direito mais pessoal, é um direito humano, é um direito que você tem fundamentos jurídicos, né? Que você mexe com o emocional do juiz, por exemplo. No direito tributário não tem nada disso, né? Pão, pão, queijo, queijo. E eu acho que a consciência do tributarista é diferente da consciência do direito, do advogado de direito de família. O bolso também, né? A conta bancária também é bem diferente. Com o nosso Supremo, infelizmente, não. Bom, doutor Arthur, eu não sei se você tem mais alguma coisa. Eu chamo você porque claro, a gente tem uma informalidade, eu acho que essa é a ideia da live. Sem dúvida. Mas sem dúvida. Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar aí para os seguidores, para quem está nos acompanhando. Eu acho assim, nós temos ainda muitos capítulos dessa novela, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Sim. Eu acredito, inclusive, que a gente possa ter que ter uma terceira live lá na frente, quando vier a eventualmente o pedido da Fazenda de modular. Espero que não venha, né? Espero que eles tenham consciência nesse caso. Mas nesse momento atual, então, eu acho que é para ainda ficar atento. Né? Atento não só em ajuização, mas atento também para ver uma mobilização pública contra a modulação se o Supremo assim se inclinar. Porque no atual momento, a gente está só aqui alardeando possibilidades. Né? Por isso, de fato, sou um médico, eu sou aqueles médicos ainda chatos que eu, pessoalmente, no que diz respeito à minha própria saúde, eu detesto. Sabe aqueles médicos que te assustam? Não faz isso, senão tu vai morrer. Não faz isso, vai ter câncer. Eu sou esse tipo de advogado na área tributária. Estou sentindo. Mas, de qualquer forma, eu saio com a alma leve, porque eu sei que, pelo menos, quem nos assistiu está bem avisado. Né? E ficar só esperando o Supremo e confiando no Supremo é um erro de decisão, é um erro de estratégia, na minha visão. Eu quero deixar claro aqui que o doutor Arthur já está entrando com algumas ações, com várias, né? E eu indico, tá? O escritório do Dr. Arthur, porque é o que ele sabe fazer de melhor. Eu tive, assim, uma grande surpresa com a entrada do Dr. Arthur aqui, a gente trocando e acrescentando conhecimento. Eu já indiquei várias pessoas para ele, continuo indicando. Então, pessoal, é o seguinte, parar de pagar é temerário, não é para parar de pagar. Para você parar de pagar, é preciso você levar isso para o Poder Judiciário para declarar o seu direito pessoal como fundamento à declaração do STF de inconstitucionalidade do imposto de renda. Assim como se você quiser obter aquilo que você já pagou, também tem que entrar com a ação. E, de preferência, antes da modulação, conforme o doutor Arthur já anunciou aqui. Então, fica
todo esse conhecimento para todo mundo aqui, para mim também. Te agradeço, doutor Arthur, enormemente pela live, por tanto acréscimo, sempre, né? Você está aqui comigo e a gente está trocando e trazendo conhecimento, que eu acho que essa é a grande ideia do Instagram, pelo menos no meu ponto de vista, e eu acredito que no seu também. E agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente. Espero que tenha atendido aí as expectativas e que a gente tenha conseguido responder as perguntas. Mais uma vez, obrigado, doutora Lúcia. Eu acho que vamos fazer ainda uma terceira rodada. Então, para mim, não é nem tchau, adeus, mas é um até logo, porque a gente vai voltar. Mas eu posso abrir a champanhe de hoje, né? Claro, sempre vale, sempre vale. Então tá bom, gente. Obrigada por tudo aí. Doutor Arthur, sempre te agradeço de coração. Imagina. Valeu, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Abraço para todos. Tchau, Abraço, tchau.